Obrigada. Obrigada. Bom dia a todos. Hoje a gente vai falar sobre atitude protagonista em vendas. E eu quero começar contando uma história da tradição indiana. Dizem na tradição indiana de um grande guerreiro, esse guerreiro que tinha uma grande estirpe, que já tinha ganhado uma guerra. E esse grande guerreiro já estava pronto para enveredar no caminho de Indra, no céu de Indra. O céu de Indra seria um grande paraíso, um lugar super especial, que ele estava pronto para seguir. E foi o que ele fez, seguiu o caminho. Logo no começo desse caminho, ele encontra um cachorrinho sujo, magro. E esse cachorrinho se tornou fiel companheiro desse guerreiro. Todo o caminho, que foi muito difícil, eles passaram frio, passaram fome, dormiram ao relento. Aquele cachorrinho se manteve ali, fiel, do lado dele. Até que um dia, ele encontrou, finalmente, o grande portal do céu de Indra e ficou emocionado, porque era um lugar extremamente especial. Era um lugar lindo, era um lugar que fazia valer a pena todo aquele sofrimento que ele teve para chegar ali. E aí um anjo chegou, acompanhou o guerreiro e falou, olha, vem aqui, né, vamos entrar. Só que é o seguinte, você não pode entrar com esse cachorrinho, porque senão o nosso Deus Indra vai ficar muito ofendido. Naquela hora, o guerreiro olhou e falou, peraí, olhou para aquele cachorrinho que passou frio com ele, passou fome com ele, teve em todos os momentos ali do lado, como que ele poderia abandonar o cachorrinho? E foi quando ele tomou a resolução. Sem o meu cachorrinho eu não vou entrar. Eu prefiro abrir mão do céu de Indra. Naquele mesmo momento, esse cachorrinho, ele se transforma no Deus Indra. E, na verdade, aquele guerreiro estava sendo testado se ele tinha as virtudes necessárias para entrar no céu de Indra. Que é o companheirismo, a fidelidade, a ética, a moral. E quando a gente fala de vendas, por que eu estou trazendo essa história? Porque todo mundo quer chegar no céu de Indra, todo mundo quer chegar no ápice, todo mundo quer atingir o melhor, né, dos objetivos, metas e o que for, mas não pode ser a qualquer custo. E essa questão do qualquer custo que não nos dá as virtudes necessárias para que a gente atinja o ápice. Quando a gente fala de vendas humanizadas, a gente começa a rever esses valores. Muito se fala de vender às pessoas, mas, na verdade, a gente vende para as pessoas. Não são empresas que vendem para empresas, são pessoas que vendem para outras pessoas. Quando a gente fala de fidelizar o cliente, a gente deveria pensar muito mais em nós nos tornarmos fiéis aos nossos clientes. Nós nos tornarmos as pessoas que vão levar os nossos clientes para chegar nesse céu de Indra. E por consequência, a gente entra junto com os clientes, né? O que é essa venda humanizada? É a nossa capacidade de enxergar o problema real do meu cliente. Ter uma empatia. Eu gosto de falar de empatia porque muita gente tende assim, empatia, se colocar no lugar do outro. Como se fosse simples se colocar no lugar do outro. Eu sempre falo que a melhor metáfora para isso é quando você põe a mão no braço de alguém. Você não sente o braço da outra pessoa. Na verdade, o que você sente é sua mão no braço da pessoa. Ou seja, você percebe as dores do outro nos seus filtros, no seu olhar de mundo. E enxergar o problema do seu cliente é realmente observar o contexto, o parâmetro, o olhar do cliente, o quanto aquilo é importante para o cliente, que não necessariamente seria importante para você. Compreender profundamente as dores do seu cliente, sentimentos, necessidades. E esse processo de compreender nos leva a perceber mais profundamente o que está acontecendo. Vendas humanizadas, ela exige que eu entre, de fato, na realidade do meu cliente. Mas veja, como que a gente faz isso? Se a gente entrar na filosofia japonesa, do propósito, pelo Ikigai, eu acho que pode ser um caminho para a gente começar a refletir um pouco mais desse como. O porquê a gente está bem claro, né? Meu porquê é chegar e atingir, levar o meu cliente para esse céu de Indra. Mas como que eu faço isso? Com um grande propósito. Pela filosofia do Ikigai, a gente entende
que quando você tem uma vocação, e essa vocação ela também se soma à sua profissão, o que é uma vocação? Vocação é algo que você faz com naturalidade, porque, enfim, você tem um talento que foi lapidado. Então, você faz aquilo muito bem, mas não é só isso. Você busca informações, você busca conhecimentos, você busca se aprimorar com a sua experiência. E quando a gente fala de vendas humanizadas, a gente está falando que essa vocação não é só uma questão de conhecimento, de informações do meu produto ou do meu serviço. Mas eu começo a trabalhar o que o meu produto e o meu serviço pode fazer pelo meu cliente. E aí a gente vai entender que isso somado à minha profissão, e veja, profissão, porque tem muita gente que está vendedor e não é vendedor. Porque uma coisa é você falar assim, eu vou trabalhar com vendas, porque eu estou desempregada, então eu vou quebrar um galho, né? Vamos conseguir um trabalho aqui de vendas, não é verdade? Outra coisa é a pessoa falar, eu sou vendedora, eu faço isso porque isso está na minha veia, porque eu quero fazer meu melhor, eu quero gerar valor para o outro. Isso você é pago para fazer. Agora, se a sua profissão se soma a uma paixão, poxa, você está na boa naquilo que você faz, você está bom no que você faz. Porque aquilo é uma paixão, aquilo você se entrega, aquilo você está dando sua alma, você quer fazer o seu melhor. Agora, se essa paixão também se somar a uma missão, uau, aqui a gente chega no ponto. Porque eu não faço algo para mim, eu faço algo para entregar valor ao outro. A missão, ela me leva a refletir o quanto que aquilo que eu estou fazendo, de fato, vai fazer diferença para a pessoa que eu estou atendendo. O meu grande olhar para aquilo, que aí sim é aquilo que eu amo fazer, é o que eu faço de diferença para o outro. E isso, somado à minha vocação, o mundo precisa de mim. A gente estava ouvindo aqui nas palestras anteriores, né, esse novo normal, esse processo da pandemia. Quando você enxerga como se você tem uma entrega de valor, o como se adapta às circunstâncias. Você vai encontrar uma maneira de ajudar a pessoa que você quer atender. E aprofundando um pouquinho mais, eu quero falar desses 4 pontos do Ikigai. Primeiro ponto, que é a vocação. Esse talento lapidado te dá atitude. Eu gosto muito de falar da diferença de ação e atitude. Tem muita gente que faz muito e realiza pouco. Vocês já devem ter visto isso. Ação é bom? Claro que é bom, você não está parado, você está lá fazendo alguma coisa para acontecer. A questão é que, às vezes, você faz sem estratégia, sem direcionamento, e você começa a ficar patinando e não sai do lugar. Às vezes não precisa fazer tanto, às vezes você precisa fazer a coisa certa na hora certa. Isso é atitude. É uma ação direcionada, uma ação com estratégia, uma ação que te leva a um resultado. Eu falo que muita gente me fala assim, Fernanda, essa coisa de vendas humanizada leva muito tempo, a gente não tem esse tempo no mercado. Eu falo que é a mesma analogia do planejamento. Você fala que leva muito tempo para planejar, mas na hora que você planeja, a execução é rápida porque ela é assertiva. Essa é a mesma lógica. Se você investe um tempo para entender e compreender o seu cliente profundamente, a sua ação é assertiva. Ela gera uma atitude que vai para o ponto. E tem uma coisa, né? Quando a gente fala de atitude, a gente também repensa coisas que a gente reclama. Por exemplo, mês de dezembro é um mês que normalmente tem alta. Mesmo aqui nessa crise que a gente passou, um mês que foi mais forte. Aí o que você faz? Você relaxa. Para as prospecções, porque está entregando, né? Então, dá uma parada. Essa regra dos 30 dias que eu vou dar uma dica de como a gente reclama coisas que a gente mesmo cria. Regra dos 30 dias. O que você faz nesses 30 dias vai dizer o que vai realizar daqui 90 dias. Aí chegou lá em março, você não sabe por que você não está dando resultado. Porque em dezembro você relaxou. Então, a atitude não é só para com o seu cliente, mas a atitude em relação à tua equipe, em relação aos resultados. Você começa a perceber que tem estratégias que você precisa manter de uma cadência para aquilo funcionar bem. Se a gente for para o segundo do Ikigai, a gente tem a profissão. Como eu falei para vocês, quando a pessoa enxerga aquilo como algo que eu sou vendedora, não estou vendedora, a excelência é natural, porque aquilo é minha profissão, aquilo é que eu amo fazer, aquilo que eu quero entregar de melhor para o mundo. Então, eu busco excelência em tudo que eu faço. Metas
Metas, claro, elas direcionam. Eu atinjo a necessidade do meu cliente, porque a minha satisfação não é entrar no céu de Indra, é fazer meu cliente chegar lá. Informação, ética, são fatores nítidos, necessários. E eu me dedico para mudar o jogo. Eu não sento e espero passar a crise, porque eu quero fazer acontecer. Agora, se a gente chegar no terceiro ponto, que é a paixão, tem um ponto interessante da paixão, né? Eu vou contar uma coisa para vocês, mas isso acontece com todos os seres humanos. Acredito que todos nós somos seres humanos aqui, né? Normais. Tem uma coisa que chama vieses inconscientes. Não sei se vocês já ouviram falar, mas existe um viés inconsciente que chama o viés da negatividade. O que é esse viés da negatividade? A gente tende a colocar muito mais peso, muito mais força naquilo que é negativo do que aquilo que é positivo. Por exemplo, o que pesa mais? Ganhar 10 mil reais ou perder 10 mil reais? Eu tenho certeza, eu estou vendo as carinhas aqui, perder pesa mais, né? Se vocês imaginarem uma cena linda, perfeita, está numa praia maravilhosa, um visual lindo, tudo perfeito, você está ali tomando sua cervejinha, quem não bebe, vamos politicamente correto, então a gente pega a aguinha de coco gelado, né? Está tudo perfeito, maravilhoso, pediu um petisco. Você já comeu alguns para ficar mais legal, né? E aí você vem um com um pelo pubiano. Né? Porque um pentelho, ele literalmente estraga a sua vida. Né? Estraga o seu dia, não é verdade? Aí o que acontece? Acabou o seu dia. Acabou, porque agora você vai brigar com ali no restaurante, no quiosque que for. Sabe o que vai acontecer? Toda vez que você lembrar dessa viagem, você vai lembrar daquele pelo. Você não vai lembrar do resto. Porque a gente põe um peso muito grande naquilo que é negativo. Isso não é diferente quando a gente trabalha com vendas ou qualquer outra profissão. Tudo que acontece de negativo, a gente põe um peso. Agora, a gente estava assistindo outras palestras, os palestrantes estavam falando disso. O quanto é importante numa crise a gente enxergar o lado positivo da crise, não o negativo. Só que a gente tem esse viés. Esse viés é inconsciente, ele acontece independente da gente querer ou não. Só que alguém que é apaixonado sublima isso, supera esse viés. Você já viu alguém apaixonado que vê defeito na pessoa? Já viu? Já? Não vê, não existe. É a mesma coisa quando você está apaixonada pelo aquilo que você faz. A paixão ela é um tempero essencial, porque ele te faz superar esse viés da negatividade. Deu tudo errado? Pode deixar, eu vou enxergar o lado positivo disso. Eu vou fazer acontecer de outra forma. Eu vou ver o lado negativo disso daqui, eu vou fazer reverter isso para me dar um resultado melhor. Por isso que a paixão é tão importante. Porque você dá sua alma e enxerga o que é de positivo nos piores cenários, nas piores crises. E se a gente for para o quarto elemento, que é a missão? A missão tem um ponto importante. Né? Porque eu não vendo para eu atingir o resultado, eu não vendo para que a minha empresa tenha, claro que por consequência é o que eu quero, mas isso é consequência. A minha entrega de valor, para que eu existo? Qual que é a missão? Qual que é o propósito da minha empresa? Qual que é o propósito de eu como profissional para entregar algo para o meu cliente? E as pessoas sentem essa diferença. Uma coisa é você ser atendida por alguém que é robotizado e que está falando de uma forma decorada sobre o seu produto, sobre o seu serviço. Outra coisa é alguém que legitimamente está me ouvindo, está tentando entender meu problema e tentando entender que soluções que um produto e serviço que essa pessoa tem pode realmente me ajudar e realmente pode fazer a diferença. Quando a gente é atendido por alguém que vê o trabalho como uma missão, é completamente diferente. Eu só quero ser atendida por essa pessoa. Essa pessoa me ouve. Essa pessoa me entende. Aliás, ela entende coisas que nem eu entendo. Porque, às vezes, o cliente não consegue compreender o problema, porque está envolto no meio de um processo emocional. E um ponto importante, uma dica importantíssima, quando a gente vê o trabalho como missão, é a nossa capacidade de nos atentar à singularidade. Qual que é o maior erro que os vendedores, que as vendedoras cometem? Eu tenho uma experiência, já atendi vários clientes, eu sei que esse produto funciona para tal situação. Será? Será que é sempre igual em todos os nossos clientes?
A singularidade é muito importante, porque pode ser que eu tenha que ajustar o meu serviço, pode ser que eu tenha que ajustar o meu produto, pode ser que aquele produto que é perfeito numa situação similar à que o cliente está passando, para esse cliente específico não seja. Então, a singularidade é algo que a gente deve ter muita, muita atenção. E eu sempre falo que a gente tem que tomar muito cuidado, eu chamo isso de necessidade desesperada. Muita gente interpreta errado a venda humanizada. O que eu ouço bastante? Fala, Fernanda, como eu estou fazendo uma venda humanizada, agora eu tenho menos clientes. Minha carteira de clientes é mais limitada, porque, claro, eu tenho uma relação muito mais profunda, eu tenho que entender o problema do cliente, eu entro profundamente na razão, nas questões do cliente, então eu prefiro me limitar para manter essa qualidade. Erro. E eu vou contar por que isso é um erro. Porque quando você limita a sua carteira, você fica dependendo muito desses clientes. E, inevitavelmente, você vai sair do foco de realmente resolver o problema do cliente e voltar para o foco de atender sua necessidade de bater meta. Sabe aquele mês, quem nunca aconteceu isso? Né? Aquele mês que você está lá contando com aquela sua punhado de clientes que vai fechar e vai dar tudo certo, porque são projetos grandes, está tudo lindo. Aí um deles te liga e fala assim, então, mudou a diretoria e a gente vai adiar o processo. Né? Então, vai ficar para o ano que vem. Vamos fazer, mas só ano que vem. Aí liga o outro e fala assim, olha, a gente está sem budget, então a gente vai ter que segurar um pouquinho. Aí liga o outro e fala assim, olha, teve uma mudança interna aqui na empresa, mudou tudo que a gente estava pensando, a gente vai rever o projeto inteiro. Pronto, aí começa a bater o desespero. Né? Aí vem a necessidade desesperada. Você entra no desespero, você não está mais nem aí para o problema do cliente, você só quer bater sua meta. Aí você começa a insistir para fechar algo com o cliente a qualquer custo. E aí você quebra todo o espaço de confiança que você criou nesse processo inteiro com o teu cliente. Então, cuidado com isso. Não é porque você faz uma venda mais humanizada, com um relacionamento mais próximo, que você limita a sua carteira. Você precisa aumentar justamente para você poder dar uma atenção genuína para as pessoas e não forçar ninguém, não depender de ninguém, forçar ninguém a fechar com você para que você sobreviva. Quanto maior a sua carteira, mais você vai ser fiel a esse processo empático. E para a gente fechar, voltando esse processo do Ikigai, dentro do Ikigai, eles falam que existe um processo que chama o Kaika e o Mankai. O que seria esse Kaika? O Kaika é quando algo que você nem sabia que você tinha dentro de você emerge, ele aparece. Então, quando você entrega algo com tanta verdade, com tanta entrega de valor, com tanta empatia, com tanta conexão, e aquela missão é tão verdadeira, você se torna uma pessoa transformadora, que é esse Kaika. Mas mais que isso, esse Kaika se transforma em Mankai quando não só se emerge em você o seu melhor, mas você faz o seu melhor. Você coloca naquilo que você faz o teu melhor, a tua melhor versão, o teu melhor tempero, aquilo que melhor você pode fazer para que dê resultado. E aí, se a gente fechar, dentro da própria filosofia japonesa, eles falam de um termo que chama Ichigo Ichie. Aliás, se escreve Ichigo Ichie, mas a pronúncia é Ichigo Ichie. Que a tradução literal seria um momento, um encontro. Um momento, um encontro é como se todos os momentos e encontros fossem únicos e que nunca poderiam ser repetidos. Sabe aquela história que você fala assim, eu não fui em tal evento, não vai faltar oportunidades. Pode até ser que não falte novas oportunidades, mas aquele nunca mais vai acontecer. Se a gente fizer esse evento com as mesmas pessoas, no mesmo horário, com a mesma plateia, vai ser diferente, porque os momentos são únicos, eles não se repetem. Quando a gente toma consciência disso, a gente percebe que o nosso maior bem precioso, que é o tempo, e tempo é vida, nos é dado todos os dias como um grande presente. E que a gente seja capaz de vivenciar cada momento único como um grande presente. Mesmo os momentos difíceis, eles passam a ser uma grande oportunidade de evolução.
Se eu tenho isso em mente, eu sempre vou entregar o meu melhor para viver o meu melhor com as pessoas que estão ao meu redor, nos lugares que eu estou, com aquilo que eu faço. E é com aquilo que eu sou como essência. Eu só posso dizer que eu espero que essa palestra para vocês tenha te causado esse Tigo e Tchê tão bom, tão único e presente como foi para mim. Muito obrigada.